Veja o que diz Provérbios 23, versículo 17. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Eu fico pensando no porquê dessa frase, nesse provérbio aqui. Por que nós teríamos inveja dos pecadores? Se você conhece o livro de Provérbios, pecadores em Provérbios são adúlteros, bêbados, pessoas briguentas, desonestas, preguiçosos, caluniadores, perversos, violentos, criminosos. Uau, por que eu vou invejar alguém assim? E eu acho que a gente deve pensar nas razões desse provérbio aqui. Eu convido você a olhar para o Salmo 73, onde nós temos um relato de um homem chamado Asaf, em que ele, com muita humildade, transparência, honestidade, fala da jornada dele, tendo dúvidas se valia a pena servir a Deus, justamente porque ele estava invejando os perversos, invejando os ímpios. Eu quero nessa mensagem olhar de maneira resumida, pelo menos, para o Salmo 73 e pensar em algumas lições que esse salmo nos oferece. Vamos começar pensando ainda no provérbio que nós lemos no início aqui, Provérbios 23, 17. Eu acho que ele nos alerta, quando diz para não termos inveja dos pecadores, sobre o perigo de falsas impressões sobre esta vida aqui. A grande questão é que nós olhamos ao redor e vemos pessoas ímpias, pessoas muito más, pessoas que não se importam com Deus, pessoas que estão levando uma vida bem distante do Senhor, e elas tendo sucesso. Talvez enriquecem mais, talvez são mais populares, talvez nunca sofrem danos das consequências ruins, das escolhas ruins que cometem. E talvez, quem se importa em servir a Deus, começa a se questionar, olha, eu faço tantos sacrifícios por temer ao Senhor. Eu abro mão de prazeres, abro mão de talvez alguns caminhos desonestos que me dariam lucro. Parece que a gente está desperdiçando a vida. Se a gente olha nessa perspectiva, foi justamente o caso de Asaf. Salmo 73, no primeiro verso, ele fala: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Eu tenho a impressão que Asaf vai querer provar esse ponto ao longo do Salmo. Essa é a tese principal do Salmo. Deus é bom para com aqueles de coração limpo, para com os servos fiéis a Ele. Mas, versículo 2, quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Asaf não teve tanta certeza disso. Asaf quase se desviou, quase caiu da fé. E ele vai dizer o motivo, versículo 3, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. A grande questão foi justamente olhar para os homens que não se importavam com Deus, com aqueles que não tinham o coração limpo. E ele começou a pensar, será que vale a pena ter o coração limpo? Nós não vamos ler aqui, não temos tempo para isso, mas eu recomendo e estimulo, encorajo você a continuar lendo o Salmo por inteiro. A partir do versículo 4 até o versículo 12, Asaf vai descrever como ele via os perversos. Versículo 4, por exemplo, ele diz, para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Ele vai dizer que eles viviam na soberba, na perversidade, fazem mal aos outros, usam a língua de um jeito muito ruim, falam mal contra Deus e nenhuma punição recai sobre eles. Ele vai falar que eles são cada vez mais populares. E ele diz, versículo 12, eis que são estes os ímpios e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Agora, eu acho importante talvez a gente pensar na prática da nossa vida. Quantas pessoas você conhece, talvez que, por não temerem a Deus, fazem alguns atos meio desonestos, inventam mentiras, sonegam impostos e enriquecem, enriquecem, enriquecem. Você está tentando levar uma vida bem honesta, trabalhando de um jeito adequado, por temor ao Senhor, porque é o que Deus quer. E você obtém menos dinheiro do que eles? Talvez você não entrega toda a sua vida para a sua carreira,
Claro que não, Deus está em primeiro lugar, está acima da carreira. Eles entregam e eles obtêm vários benefícios com isso, aparentemente, pelo menos. E a gente começa a se questionar, será que vale a pena? Versículos 13 e 14, Asaf falou da dúvida dele. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. A conclusão dele foi essa, que é inútil, porque eu sofro, porque eu sou castigado, porque eu sou pobre, porque eu pareço que não aproveito tanta vida quanto essas pessoas. Agora, seria uma história muito triste, mas você lembra no versículo 2 que Asaf disse que quase caiu. Pouco faltou. Ele chegou perto, mas os pés dele não resvalaram. Que bom, não se desviaram. E ele vai dizer, no versículo 17, que tudo isso se deu até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. No fundo do poço, Asaf olhou para Deus. Asaf começou a pensar no Senhor. Agora, eu não tenho certeza como isso se deu aqui, não sei se ele foi ao templo, ao tabernáculo, e será que Deus proporcionou alguma visão para ele, alguma revelação especial para ele? Pode ser, mas eu acho que o ponto não é esse. Eu acho que o ponto é, ele passou a meditar no Senhor, na majestade do Senhor, e ele passou a ver as coisas como Deus vê. É quando a gente tira o foco das coisas dessa vida aqui, e a gente começa a olhar na perspectiva espiritual, daí a gente entende, sabe que as recompensas dos maus, dos ímpios nessa vida, são temporárias. É tudo ilusão. Eles estão enriquecendo, eles morrem e a riqueza fica. E eles estarão diante de Deus e vão ter que prestar contas da vida infiel que levaram. Asaf vai até dizer, versículo 18, tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Versículo 20 ele diz, como ao sonho quando se acorda, assim ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Eles vivem um sonho. Sabemos que sonhos são coisas ilusórias. A riqueza deles é tão segura quanto alguma riqueza que a gente obtém num sonho. Mas Asaf demorou a entender isso. Mas foi quando ele se voltou a Deus que ele encontrou a resposta. Nós vamos encontrar também, se a gente se voltar às Escrituras, se a gente passar a olhar as coisas na perspectiva espiritual de fato. E ele vai basicamente concluir que não importava o que lhe acontecesse na vida terrena, era para Deus que ele queria viver. Era Deus que seria seu maior prazer e fortaleza. E os últimos versículos do Salmo mostram bem a conclusão dele. Você pode olhar 27 e 28. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Essa é a verdade que nós temos que apegar. Essa é a verdade que a gente tem que confiar mais. Que na verdade os ímpios, quem está no pecado, e até eu se estiver, enfrentarei o juízo, o julgamento e o castigo do Senhor. E a coisa que realmente importa não é a prosperidade nessa vida, não são os resultados externos, mas ter comunhão com Deus. Tem várias lições para a gente nesse salmo. Qualquer doutrina, primeira lição, que ensina uma prosperidade garantida nesta vida aqui, como se isso fosse resultado da fidelidade a Deus, está distorcendo a Bíblia. Jesus não foi muito próspero, o apóstolo Paulo sofreu bastante, Jó sofreu bastante. A prosperidade nessa vida não é sinal de fidelidade ao Senhor. Temos que lembrar disso. A segunda coisa, injustiças neste mundo não negam a justiça de Deus. Ele traz a justiça dele. A gente não deve se enganar por causa da injustiça dessa vida aqui. A terceira lição, vamos olhar mais para o destino, e aqui eu estou falando do destino eterno, dos justos e dos injustos, dos bons e dos maus. A vida eterna no céu para os justos.
e a morte eterna longe do Senhor, para os ímpios? Vamos pensar mais nesse destino e a gente não vai se iludir com as aparências dessa vida? E a última lição, eu quero voltar para Provérbios 23. Eu li só a primeira frase do versículo 17, mas eu quero ler o restante agora. 17 e 18 diz: não tem o teu coração inveja dos pecadores? Antes, no temor do Senhor, perseverarás todo dia. Porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. O bom futuro e a esperança não frustrada virá da gente perseverar no temor do Senhor todos os dias. É isso que realmente vale a pena.